Fala pessoal, beleza? Hoje vou trazer a história da Copa do Mundo de 1982. Já vai deixando o seu like para não se esquecer depois, e vamos pro vídeo. A Copa do Mundo de 1982 foi realizada na Espanha, entre os dias 13 de junho até 13 de julho. Pela primeira vez o Mundial tinha 24 seleções, até então, apenas 16 equipes disputavam a competição. Assim, o número de jogos da Copa passou de 38 a 52. A bola daquela edição se chamava Tango Espada e o mascote era chamado Naranjito. Na primeira fase, as 24 seleções dividiram-se em 6 grupos de 4 times. As 2 melhores seleções de cada grupo avançavam para a segunda fase. O grande favorito do torneio era o Brasil, que tinha um timaço com Sócrates, Éder, Falcão e Zico. Todos esses craques eram comandados pelo Tele Santana. O primeiro jogo da Copa foi a Argentina, que era a atual campeã, contra a Bélgica, vice-campeã da Eurocopa 2 anos antes. O placar terminou 1-0 para os belgas. A primeira partida da seleção brasileira foi contra a União Soviética. Os soviéticos fizeram 1-0 numa falha de Valdir Pérez, mas no segundo tempo, o Brasil conseguiu o empate com um golaço de Sócrates, e conseguiu a virada com mais um golaço, dessa vez de Falcão. A partida terminou 2-1 para a seleção canarinho. A maior goleada daquela Copa foi Hungria 10-1 contra El Salvador. Essa é até hoje a maior goleada da história das Copas. Algo bastante curioso aconteceu no grupo da Alemanha Ocidental. A Argélia, estreante em Copas do Mundo, ganhou dos germânicos por 2-1. A seleção alemã, em seguida, goleou o Chile e venceu a Áustria por 1-0, no chamado Jogo da Vergonha. Como resultado classificava ambos os times, alemães e austríacos não tiveram escrúpulos em ficar tocando a bola de um lado para outro, sob vaias e protestos do público. Foi possível. Os argelinos, mesmo brilhantes, com 2 vitórias em 3 jogos, acabaram eliminados. Então chega ao fim a primeira fase da Copa, com o Brasil 100%, após vencer na segunda rodada a Escócia por 4-1, e na terceira partida venceu por 4-0 a Nova Zelândia. As 12 seleções restantes foram distribuídas por 4 grupos de 3 equipes. Os campeões de cada chave avançavam à semifinal. No grupo da França, a seleção de Michel Platini despachou a Áustria e a Irlanda do Norte. Já a Polônia de Lato e Boniek voltava a fazer uma Copa comparável com a célebre campanha de 1974, e eliminava a Bélgica e a União Soviética, ganhando um lugar na semifinal. A Alemanha Ocidental despachou os espanhóis, além do time inglês. Na segunda fase, o Brasil enfrentaria a Argentina e Itália. Primeiramente, o Brasil atropelou a Argentina, se vingando de 1978. Com uma exibição irrepreensível, o time comandado em campo por Zico envolveu a defesa da Argentina e chegou a fazer 3-0. A emblemática imagem de Júnior na beira do campo, sambando ao som da batucada da torcida, dava provas do futebol arte do Brasil. Nesse jogo, o então jovem Maradona não resistiu à incapacidade de reação do time porteño e foi expulso após desferir um verdadeiro golpe de arte marcial em Batista. No final o Brasil venceu por 3-1, em uma humilhante despedida para os campeões do mundo. Brasil e Itália se enfrentaram pelo terceiro jogo da segunda fase em seu grupo. Como a Argentina tinha perdido por 2-1 para a Itália, e por 3-1 para o Brasil, a seleção canarinho tinha a vantagem do empate para se classificar em primeiro no grupo. A maioria dos torcedores brasileiros acreditava em uma vitória tranquila, pois a Itália, até então, só havia vencido um jogo na Copa, enquanto o Brasil era o único com aproveitamento de 100%. Logo no início da partida, aos 5 minutos, ataque da Itália com um cruzamento vindo da esquerda e cabeceio do artilheiro Paulo Rossi. Ainda no primeiro tempo, Zico se livra de Cláudio Gentili e toca para Sócrates. O doutor invadiu a área e chutou colocado e forte, empatando o confronto.
A Itália marcava forte a saída de bola do Brasil, e forçava o erro da seleção. Em uma reposição de bola do goleiro brasileiro Valdir Pérez, Toninho Cerezo fez um toque lateral para o meio. Entre Luizinho e Falcão, o veloz Paulo Rossi tomou a bola, encaminhou-se de frente para o gol brasileiro e chutou forte, marcando 2-1. Mas o time canarinho ainda tinha todo o segundo tempo para empatar e se classificar. Foi no segundo tempo que o time de Tele Santana pressionou o adversário, até que Falcão chutou forte empatando o confronto. Aquele resultado era o suficiente para a classificação do Brasil. Mas o lance fatal viria logo em seguida. Escanteio para a Itália, a bola sobrou na entrada da área. Um chute é desferido e a bola achou ele, Paulo Rossi, que desviou a trajetória e matou Valdir Pérez. Fim de jogo. E Brasil eliminado. Chega então às semifinais. A Alemanha passou a final após uma vitória épica contra a França de Platini. No tempo normal, 1-1. Na prorrogação, a França chega a fazer 3-1. Mas os alemães buscaram o resultado e empataram o jogo em 7 minutos, numa das mais espetaculares reações de todos os tempos. Na primeira decisão por pênaltis da história, deu a Alemanha. O lado lamentável foi a covarde agressão que o goleiro alemão, Schumacher, cometeu sobre Battiston, que caiu no chão sem sentidos, o que fez muitos acreditarem que o atacante francês havia morrido. Já a Itália venceu a Polônia, em Barcelona, por 2-0, 2 gols de Paulo Rossi, agora carrasco também dos poloneses, que perderam mais uma vez a chance de chegar a uma final de Copa. Na decisão do terceiro lugar, deu Polônia 3-2 na França. A final da Copa aconteceu no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid. Mas o árbitro da partida era o brasileiro Arnaldo César Coelho. Mas o que era para ser um clássico, virou um passeio italiano. A Azurra passeou em campo, embalada pelas vitórias sobre Argentina e Brasil, e não tomou conhecimento da Alemanha. O primeiro tempo termina com 0-0. No segundo tempo, a seleção italiana abriu 3-0, sendo o primeiro gol do carrasco Paulo Rossi, que assim se tornava o artilheiro do torneio, com 6 gols. Os alemães ainda descontaram, mas já era tarde para a reação do time germânico. Itália era campeã pela terceira vez, consagrada em cima da Argentina, campeã do mundo, do Brasil, favorito ao título, e da Alemanha, sua maior rival. O prêmio de artilheiro e melhor jogador do torneio foi para Paulo Rossi, o craque que comandou sua seleção para a conquista do tricampeonato. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal. Comente aí embaixo a próxima história de futebol que você quer ver aqui. Tamo junto. Até a próxima.